Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar a nossa matéria de hoje de anatomia, tá? Então a gente vai estudar logicamente as estruturas do corpo, tá? Quando a gente fala da anatomia, a gente pensa o que é estudar na anatomia. A gente vai estudar logicamente as grandes estruturas e sistema do corpo, tá? Vamos estudar também sobre histologia, que logicamente é o estudo dos meus tecidos, que a gente vai estudar, e também a gente vai estudar um pouco sobre as células, que é logicamente citologia. Então, por isso que a gente estuda anatomia. Então a gente vai falar agora por que a gente estuda anatomia, porque a gente precisa estudar logicamente essa estrutura física, tá? Então a anatomia, na verdade, a gente estuda ela por partes, por isso que a gente vai estudar o sistema por partes, tá? Então, toda a estrutura física dos seres humanos, tá? A gente precisa estudar. A gente vai estudar também os órgãos, tanto internos e externos, tá? As suas interações, localizações, funcionamento, tá? Disposições, aspecto, que é isso que a gente vai estudar na anatomia, tá? A anatomia, na verdade, ela é um foco, tá, da medicina, que vai estudar, logicamente, o nosso corpo humano. Então, a gente começa estudando o nosso corpo humano através do sistema esquelético, tá? Então, por quê? Por conta da minha estrutura, tá vendo? Ó, os meus ossos, é ele que me dá uma estrutura. Mas se eu não tiver o sistema de articulação e nem o sistema, tá? Sistema de articulações, que a gente vai estudar, e o sistema muscular, eu não consigo me movimentar. Eu ia ficar o que? Reto. Tá vendo? Ó, estrutura óssea ia ficar o que? Reto. Mas eu tenho o que junto com a minha estrutura óssea? Articulações. E depois, por cima dessas articulações, eu venho o que? Músculos. Tá? Interno, mais ainda, o que eu tenho interno? Eu tenho meu sistema circulatório, eu tenho meu coração, eu tenho meu sistema, logicamente, cerebral, eu tenho meu sistema ocular também, tá? Eu tenho um sistema, logicamente, respiratório, sistema hepático. Então, por isso que a gente estuda tudo que é estrutura no nosso corpo. Por exemplo, se acontece uma anomalia, a gente estuda também, porque é uma estrutura do nosso corpo, tá? Se acontece alguma alterações celulares, tá? A gente estuda também, que a gente precisa saber logicamente por que causou isso, por que a célula se multiplicou, que é tudo isso que a gente vai estudar. Mas a questão de alterações celulares, tudo isso vocês vão estudar mais em patologia, tá? Mas a gente vai falar sobre um pouquinho sobre alterações teciduais também, a gente vai falar um pouquinho também. Então é por isso que a gente estuda tudo no nosso corpo, tá? Tanto interno e externo também, tá? A gente tem aqui, tá vendo, o cérebro, todos os nossos sistemas, tá vendo aqui? Uma coisa que é interessante no cérebro, quando ele morre, quando tem uma morte cerebral, ele morre sozinho, tá? O cérebro, ele sempre morre sozinho. O coração, não. O coração, quando ele vai morrer, ele leva todos os sistemas, ó. Ele vai levando um sistema atrás do outro. Por que um sistema atrás do outro? Tá? Porque ele não consegue morrer sozinho, mas o cérebro sim. O cérebro, ele consegue, tá, morrer sozinho. Aqui a gente tem a divisão corporal, tá? O nosso corpo, ele se divide, tá? Então ele se divide bastante, tá? O nosso corpo, ele se divide, tá? Dessa forma, tá vendo aqui, ó? Transverso, tá? Então ele é um plano transversal, tá vendo? Aqui essa parte reta aqui, tá vendo? Tá vendo? Ele é um plano sagital, tá vendo? Deixa eu marcar para vocês, ó, esse é o plano aqui, ó, essa parte aqui, ó, é o plano sagital, tá? O plano transverso, que é esse aqui do meio, ó. Tá vendo isso aqui, ó?
E eu tenho, logicamente, o plano dorsal e ventral, tá vendo? Que é isso aqui, ó. E eu tenho o lateral, que é isso aqui, ó. O nosso corpo é dividido dessa forma. Tá vendo aqui onde está o proximal e distal? Aqui, ó. O proximal é que ele fica perto, cima, logicamente, do meu corpo. Distal é que ele está sempre longe do meu corpo. É a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Próximo do meu corpo. Tá vendo aqui a parte que eu tô pegando aqui do fêmur. Tá vendo? E, logicamente, essa parte aqui, ela tá longe do meu corpo. Então, ela é distal. Tudo que está próximo do meu corpo vai ser proximal. Tudo que está longe, ele vai ser chamado de distal. Tá bom? A gente vai falar sobre a divisão do corpo humano. O nosso corpo, ele é dividido, tá? Por exemplo, cabeça, tá? Cabeça, crânio, tá? Face, pescoço, que está no tronco encefálico, tronco, tórax, abdômen, tá? E membros, que são membros superiores e membros inferiores, tá? Que é dessa forma aqui, ó, tá? Como é a divisão do corpo humano, ó. Eu tenho a cabeça e o pescoço, apesar que é uma divisão, os dois estão juntos. Por quê? Por conta do meu tronco encefálico, tá? O tronco encefálico, ele fica junto, tá? E ali dá continuidade, logicamente, a minha coluna, que depois a gente vai estudar. Eu tenho o meu tronco, tá vendo aqui, ó? Esse é o meu tronco, e aqui eu tenho os meus membros, tá? Superiores, inferiores. O meu corpo humano, ele é dividido dessa forma, tá? Então eu tenho, logicamente, 1, 2, 3, 4, 5. Os meus membros inferiores e superiores, tá? São divididos. É como se fosse assim, ó. Eu corto meu corpo dessa forma, ó. O corpo humano é cortado dessa forma, tá? Essa parte aqui e essa daqui, que é superior e inferior, é uma parte do meu corpo que é dividida. A parte, logicamente, do meu tronco, que é essa, tá? E a parte da minha cabeça e do meu pescoço. Se vocês verem aqui, uma divisão, uma, 2, que é o meu tronco, 3 com os meus membros inferiores e superiores. Então, meu corpo é dividido em 3 partes, tá bom? Aqui eu tenho uma posição anatômica. Essa posição aqui, a gente fala muito sobre ela, tá? É quando você fica reta, tá? Tendo um olhar, logicamente, para o horizonte, tá? Então, você tem que ficar reta, olhando para os horizontes, tá? Os braços, tá? Eles precisam ser próximo ao corpo, tá? Então ele precisa ser bem perto do meu corpo, com as palmas da mão, tá? Voltada, logicamente, para frente, tá? Os pés, logicamente, apoiando no solo, tá? Isso daqui é uma posição anatômica reta que a gente fala, tá vendo? E agora, a gente não vai estudar esse sistema não, a gente vai estudar o sistema esquelético, tá? Aí depois eu volto para aquele sistema que é o sistema celular, tá bom?